Neste vídeo eu vou falar sobre um trecho deste livro aqui, A Falta de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi aquele psicólogo que sobreviveu a alguns campos de concentração nazistas e escreveu o famoso livro Em Busca de Sentido, né? Eu acho que é o livro mais conhecido dele. Este livro não é tão conhecido assim quanto Em Busca de Sentido, mas é um outro livro dele. E neste livro ele vai falar algo muito interessante que eu vou comentar aqui com vocês, que é o que praticamente todas as pessoas buscam, que é a autorrealização, ou em outras palavras, a felicidade. Muitas pessoas acham que buscar ou encontrar, alcançar a felicidade é por meio de um caminho, como é muito comum falar hoje, o amor próprio, né? Eu preciso me amar em primeiro lugar, não no sentido cristão. Essas pessoas não falam no sentido cristão, de amar o próximo como a si mesmo, né? Elas falam no sentido egoísta. E eu vou falar aqui por meio de um trecho deste livro que este não é o caminho para a autorrealização, para a felicidade, mas é um caminho diferente, tá bom? Então fica aqui até o final para conhecer como que você se realiza na vida, como que você encontra a felicidade, tá bom? Então aqui esse livro, o título dele, né, A Falta de Sentido, um desafio para a psicoterapia e para a filosofia. E aqui na página 41, tem um trecho muito interessante aqui que eu vou comentar com vocês, tá? Ele fala o seguinte: assim como o bumerangue, vocês sabem o que é bumerangue? Que alguns caçadores usavam na época, que é um objeto assim que você joga, se você não acertar na ave, né? Geralmente eles caçavam aves, salvo engano. Se você não acertasse, ele voltava para você, né? Então você tinha que acertar, você tinha que caçar aquela ave, conseguir pegar ela, senão ele voltava para você. Então ele diz o seguinte: assim como o bumerangue só retorna ao caçador que errou seu alvo, o homem só retorna a si mesmo, só reflete sobre si mesmo e se preocupa excessivamente com sua autointerpretação, ou seja, é o amor próprio egoísta, né, que essas pessoas falam. Então, você só reflete sobre si mesmo e se preocupa excessivamente com sua autointerpretação quando deixa de realizar sua missão e assim se frustra na busca pelo sentido. Entendeu aí? Então, o que é que ele quer dizer aqui? Todos nós temos uma missão a realizar nesta vida. São missões diferentes, mas todos temos uma missão a realizar, né? Por exemplo, uma missão de um pai de família é cuidar da sua família, prover o alimento, prover segurança financeira, segurança física, é cuidar, é amar os filhos, educar os filhos. Então, estas são missões, né, do homem, de um pai de família, por exemplo. Da mãe de família também, cuidar, educar os filhos, cuidar dos filhos, do marido. E cada pessoa tem uma missão a realizar. Às vezes uma pessoa não casou, mas a missão dela é, sei lá, cuidar dos pais, fazer um trabalho social, alguma coisa do tipo, né? Então todas as pessoas têm uma missão a realizar. Quando nós não realizamos, quando nós deixamos de realizar esta missão, quando nós fugimos desta missão ou nos esquecemos dela, nós voltamos de uma maneira egoísta para nós mesmos. Aí a gente começa a se preocupar excessivamente com nós mesmos, né? E daí vem todos os meus desejos devem vir em primeiro lugar. Todas as minhas vontades devem se sobressair às vontades e os desejos das outras pessoas, né? Não, eu me amo em primeiro lugar. Os meus desejos em primeiro lugar. Não, melhor que ele se ferre do que eu, né? Não estou nem aí para eles. Estou preocupado comigo, né? E daí começa esse amor próprio excessivamente egoísta, né? Não amor próprio no sentido cristão, né? De amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você ama a si mesmo no sentido cristão, você ama a si mesmo para amar o outro, né? Para amar o outro, assim como você se ama. E é um amor sacrificial também, entende? Então aqui eu estou falando do amor próprio egoísta, né? Egoísta. Ele continua dizendo o seguinte, ó: o valor classificado mais próximo à autointerpretação é a autorrealização,
Mas em última análise, o homem só encontrará a autorrealização, cumprindo um sentido lá fora, no mundo, e não dentro de si mesmo. De modo que a autorrealização, ou seja, a felicidade, em outras palavras, se torne um efeito da autotranscendência. O que é autotranscendência? É você sair de si mesmo, você olhar para o mundo, olhar para outra pessoa, parar de pensar só em você e começar a pensar em outra pessoa. O que é que eles identificaram aqui? Que você só encontra essa autorrealização por meio da autotranscendência. Você só se realiza quando você sai de si mesmo. Parece um paradoxo, né? Mas isso é o que foi descoberto aqui, né? Para sermos humanos, devemos nos relacionar e estar direcionados para algo ou alguém além de nós mesmos. E ele cita aqui um outro escritor chamado Maslow, que diz o seguinte: o negócio da autorrealização será melhor realizado por meio de um compromisso com um trabalho importante. Ou seja, um trabalho importante fora de nós mesmos. Entendem? Então fica muito claro aqui, né? Principalmente quando ele fala aqui que nós, para sermos humanos, devemos nos relacionar e estar direcionado para algo ou alguém além de nós mesmos. Ou seja, a autotranscendência. Sair de si mesmo, parar de se preocupar apenas com você, de se preocupar com algo ou alguém além de si próprio. E como que se faz isso, né? Como que se faz isso? Tem diversas formas. E fazer isso é a sua missão, né? Você se preocupar com algo ou alguém além de si mesmo é a sua missão. E aqui, esta ação, esta missão está totalmente ligada com o amor. O amor, você amar algo ou alguém além de si próprio. Porque quando você ama, você quer fazer aquilo da melhor maneira possível. Você quer cuidar da melhor maneira possível. Você quer proteger da melhor maneira. Você quer proteger totalmente, você quer cuidar da melhor forma. E você faz aquilo com empenho, com dedicação. Você realiza aquela sua missão com dedicação, com zelo, né? E quanto mais você ama aquilo, quanto mais você ama a sua missão, mais bem você a realizará. Ou seja, a medida do seu zelo pela sua missão é a medida do seu amor pela sua missão. Quanto mais você a ama, mais bem você a realizará. Entendem? E essa missão você deve meio que encontrar na sua vida. Você deve perceber. Se não está claro ainda, você deve buscar essa missão. Buscar essa missão. E se você está ainda perdido, né? Qual que é a minha missão? Geralmente nós temos mais de uma missão, né? Nós temos mais de uma missão. Às vezes é um pai de família que ele cuida dos filhos, cuida da esposa. E às vezes ele tem um projeto social, por exemplo. Ele dirige um orfanato, dirige um asilo, não sei, alguma coisa do tipo. E às vezes não precisa ser algo tão grande assim. Ele dirige um hospital, um asilo, um orfanato. Não. Às vezes é algo dentro do seu ambiente, de onde você está. Às vezes a missão nesse seu período de vida, às vezes pode ser você se dedicar fielmente aos estudos, né? Ao estudo que você está realizando. Seja na escola, na faculdade, você precisa se dedicar a isso. E principalmente aquelas matérias que mais te chamam a atenção, que mais te tocam, né? Que mais chamam você a contemplá-las, que mais tocam o seu coração. Aquelas matérias, em outras palavras, que você mais gosta. Entende? Então, se você tem um chamado meio que intelectual, você deve buscar isso, amar isso e se empenhar e se dedicar a isso, ao estudo disso, né? Dessas matérias, dessas disciplinas. Então, nós temos missões a realizar.
E às vezes, em um determinado momento, a sua missão é uma, depois, com o tempo, a sua missão pode mudar, né? E algumas missões duram toda a vida. E se você está perdido, você deve começar a olhar para fora de si mesmo. Talvez você esteja perdido justamente porque o seu olhar está apenas para si mesmo, né? Você está preocupado apenas com os seus próprios desejos, em satisfazer suas vontades, né? E você está pensando só em si mesmo. Ah, meu confortozinho, né? Ah, eu preciso tomar um banho quentinho, preciso de uma comidinha quente, uma cobertinha quente no frio. No calor eu preciso de uma aguinha gelada, de um picolé, né? E daí você chega no trabalho, todo mundo tem que me tratar bem, eu tenho que ser respeitado por todo mundo. Ah, ninguém pode me ofender de nenhuma forma. Não que essas coisas não sejam necessárias, entendem? Eu estou apenas demonstrando aqui o que seria uma pessoa que só pensa em si mesma. Então, em nenhum momento aqui, essa pessoa fala do outro, né? Pensa no outro. Como que aquela pessoa está se sentindo agora, né? O que é que eu posso fazer para melhorar a vida dela, o dia dela? Como que eu posso contribuir com tal parente, né? Ah, aquela pessoa está passando por uma dificuldade financeira, eu tenho condições financeiras, ah, grandes condições financeiras, tenho uma vida muito boa, tenho bastante dinheiro de sobra, eu posso ajudar ela, como que eu posso ajudar ela, né? Financeiramente, entendem? Então, é você começar a olhar para fora de si mesmo. E quando você começar a olhar para fora, você vai começar, quase que obviamente, a perceber os problemas. Os problemas que as pessoas estão vivendo, como você pode ajudar, como você pode ser útil a essas pessoas. Entendem? E não apenas as pessoas, né? Mas também as causas, há algo. Como eu falei da questão do estudo. De você se dedicar àquela disciplina que te chama mais a atenção, que você mais gosta. Você estudar com afinco aquela matéria. Ou prestar algum tipo de serviço, né? Prestar algum tipo de serviço. Às vezes você percebeu alguma coisa, você tem uma certa habilidade, você pode ajudar de alguma maneira com um certo serviço e você ajuda. Você vai servir, pode ser na sua igreja, pode ser em um projeto social, pode ser, sei lá, fazer trabalhos domésticos aí uma vez por semana para ajudar um parente, por exemplo, né? Então, comece a olhar para fora de si mesmo e comece a perceber o que ou quem eu posso me dedicar. A que ou a quem eu posso me dedicar, eu posso amar, né? Quem que eu posso amar hoje? Você pode escolher, às vezes, uma pessoa para você amar com o máximo de amor que você conseguir. Às vezes você não é casado, você pode, sei lá, eu vou me dedicar aqui totalmente a amar os meus pais aqui. Vou tentar não me estressar com eles, vou tentar ajudar aqui nas atividades domésticas, ver o que eles estão precisando, né? Isso deveria ser óbvio, né? Mas muitas pessoas não pensam assim. Às vezes você não tem mais pai nem mãe, né? No caso aí, uma exceção. Você não é casado também. E você pode escolher alguém para amar, mesmo assim, né? Pode escolher, pode ser às vezes você tem um irmão, você ama aquele seu irmão, ajuda ele, você dedica aquele seu amor a ele, né? Nesse sentido de irmandade, de fraternidade. Então você dedica esse amor fraternal a ele, com ações também, ajudando no que ele precisa, seja financeiramente, seja em um serviço doméstico, ou algo que ele precise no trabalho dele. O importante é você olhar para fora de si mesmo, para algo ou alguém. Você pode pegar, por exemplo, um hobby, um esporte, uma área de estudo, né? Eu já falei da área de estudo, mas você pode pegar um hobby ou um esporte, por exemplo. Ah, não sei se você foi fazer uma aula experimental de jiu-jitsu e você percebeu que você se saiu bem já na aula experimental, você tem um talento para a coisa.
Então você começa a treinar aquilo, você começa a treinar com esse amor, né? Com essa dedicação, com esse empenho, né? E daí você começa a melhorar naquilo, às vezes começa a participar de campeonatos e tudo mais, e aquilo vai dar um certo sentido para a sua vida. Às vezes é um hobby, né? Não sei, você começa a escrever, a escrita, a leitura, aprender violão, violino, um sax, né? Piano. E aí você começa a se dedicar a isso, e você começa a aprender isso de um certo modo, dá um sentido para a sua vida, né? Tem um parente meu aqui que ele toca sax, e ele toca praticamente todos os dias, né? Se ele não tocar, parece que ele se sente mal. Dá um certo sentido para a vida dele. Ele ama a música, né? Ele ama tocar o instrumento e melhorar aquela habilidade de tocar o sax. Então, quando você começa a olhar para as outras coisas além de si mesmo, isso de uma certa forma te autorrealiza, né? Você começa a ser realizado. Justamente quando você chega nessa autotranscendência, nessa capacidade de sair de si mesmo. Não é isso que ele diz aqui? É justamente isso. Olha aqui, ó. Para sermos humanos, devemos nos relacionar e estar direcionados, ou seja, a direção da nossa vida, para algo ou alguém além de nós mesmos. E antes, ele também fala, o homem só encontrará a autorrealização, em outras palavras, a felicidade, cumprindo um sentido lá fora. Fora onde? No mundo. No mundo. E não dentro de si mesmo. De modo que a nossa autorrealização, felicidade, se torne um efeito da autotranscendência, da capacidade de sair de nós mesmos. Ok? Então é isso. Olhem para fora de si mesmos. Saiam de si mesmos. Ok? E quando vocês começarem a amar outras pessoas, outras atividades, vocês se realizarão. De alguma forma vocês se realizarão. De alguma forma vocês serão mais felizes. Serão pessoas com sentido na vida. Vocês terão algo para realizar, algo para fazer. E por meio disso que você faz, você impacta positivamente na vida de outras pessoas. Entendem? Olha aí, ó. Nosso passarinho aqui, o nosso agapornis aí concordando, né? No final desse vídeo, ok? Então saiam de si mesmo. Amem outras pessoas, né? Ame outra pessoa. Cuide dessas pessoas. Façam algo fora do mundo, fora de si mesmo, né? Fora do seu mundo. Olhe para o mundo fora de você. Enxergue o que você pode fazer, o que você pode realizar, o que você pode se dedicar. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, entre no jiu-jitsu, comece a aprender um instrumento, né? Comece a escrever, comece a estudar filosofia, a nutrição, aquela disciplina que te interessa. E aí sim você perceberá um sentido na sua vida. Você perceberá que você está se autorrealizando, que você está sendo feliz, ok? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Fica a indicação para quem quiser ler este livro, A Falta de Sentido, do Viktor Frankl. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo também. O link deste livro também, não do vídeo, né? Ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.